Nos últimos anos, a história de Abby Hensel e Brittany Hensel voltou a ganhar atenção nas redes sociais, muitas vezes envolta em interpretações exageradas e rumores que se espalham rapidamente. Esse fenômeno não é incomum no ambiente digital atual, onde conteúdos são compartilhados em alta velocidade, mas nem sempre acompanhados de verificação. No caso das irmãs, isso acabou criando um cenário em que curiosidade legítima e desinformação se misturam com facilidade. O resultado é uma narrativa pública que, por vezes, se afasta da realidade vivida por elas. Abby Hensel e Brittany Hensel são conhecidas desde o nascimento por sua condição rara, e isso naturalmente sempre despertou interesse. No entanto, o problema surge quando esse interesse ultrapassa os limites da informação confiável e entra no campo das especulações. Em meio a isso, torna-se essencial compreender que figuras públicas, mesmo aquelas que despertam curiosidade mundial, continuam sendo pessoas com direito à privacidade e ao respeito. Separar fato de boato é o primeiro passo para uma leitura mais humana de qualquer história. A vida sob os olhos do público e os limites da privacidade, a exposição pública de Abby Hensel e Brittany Hensel começou ainda na infância, quando sua história passou a ser conhecida pela singularidade do seu caso médico. Desde então, elas cresceram em um contexto em que a atenção externa sempre esteve presente, mesmo quando não havia intenção de torná-las figuras públicas constantes. Com o avanço das redes sociais, essa visibilidade se intensificou, criando um ambiente em que qualquer detalhe de suas vidas pode ser amplificado rapidamente. Esse tipo de exposição levanta uma questão importante: até que ponto o interesse do público deve ultrapassar os limites da vida pessoal? Mesmo pessoas conhecidas não deixam de ser indivíduos com rotinas privadas, relações pessoais e decisões que não precisam ser constantemente explicadas. Quando informações incompletas circulam sem contexto, elas podem gerar interpretações distorcidas. Por isso, o respeito à privacidade não é apenas uma questão de ética individual, mas também de responsabilidade coletiva. Consumir informação com consciência ajuda a evitar que histórias reais sejam transformadas em versões sensacionalistas. O nascimento raro e o caso médico das gêmeas Abby Hensel e Brittany Hensel nasceram em 7 de março de 1990 em Minnesota, nos Estados Unidos, em um caso extremamente raro de gêmeas siamesas do tipo dicefálico parapágico, condição em que duas cabeças compartilham um único corpo. Na medicina, casos como esse são considerados excepcionais, tanto pela complexidade quanto pela baixa taxa de ocorrência. Desde o nascimento, a situação chamou a atenção de profissionais da saúde, que passaram a acompanhar o desenvolvimento das irmãs para compreender melhor como o organismo compartilhado funcionaria ao longo do tempo. Em situações assim, decisões médicas são extremamente delicadas, especialmente quando envolvem a possibilidade de separação cirúrgica, que muitas vezes não é viável devido aos riscos elevados. Cada caso exige avaliação cuidadosa e individualizada, considerando a sobrevivência e a qualidade de vida. A história das irmãs, desde o início, esteve ligada a desafios médicos complexos, mas também a possibilidades de adaptação que a medicina ainda busca entender completamente até hoje. Decisões familiares e os primeiros anos de vida a família de Abby Hensel e Brittany Hensel enfrentou, desde o início, decisões extremamente difíceis. Ao receberem o diagnóstico e as informações médicas iniciais, os pais precisaram lidar com incertezas profundas sobre o futuro das filhas. Em muitos casos semelhantes, a escolha entre intervenções cirúrgicas
ou a manutenção da condição original, envolve riscos significativos, e nem sempre há uma opção claramente segura. No caso delas, a decisão foi permitir que as irmãs crescessem juntas, priorizando acompanhamento médico constante e o bem-estar geral. Essa escolha não eliminou os desafios, mas permitiu que ambas desenvolvessem uma trajetória de vida contínua e acompanhada por profissionais especializados. Os primeiros anos foram marcados por cuidados intensivos e adaptações constantes, tanto físicas quanto emocionais. Ao mesmo tempo, foi também um período de desenvolvimento importante, no qual as irmãs começaram a construir uma relação de cooperação natural. Essa convivência desde cedo formou a base de uma dinâmica única, baseada em coordenação e entendimento mútuo. Infância compartilhada e o desenvolvimento da coordenação crescer, compartilhando o mesmo corpo, exigiu de Abby Hensel e Brittany Hensel um nível de coordenação que vai além do comum. Atividades simples do cotidiano precisavam ser constantemente ajustadas e aprendidas em conjunto, desde movimentos básicos até tarefas mais complexas. Essa realidade fez com que ambas desenvolvessem uma forma própria de comunicação e cooperação, na qual cada uma assume funções específicas para que o corpo possa funcionar de maneira harmoniosa. Com o tempo, essa coordenação se tornou natural, resultado de anos de prática e adaptação contínua. A infância delas, apesar dos desafios evidentes, também foi marcada por experiências típicas de qualquer criança, como brincadeiras, aprendizado e socialização. O desenvolvimento emocional e social ocorreu de forma integrada, permitindo que construíssem uma identidade compartilhada e, ao mesmo tempo, individual em pensamentos e preferências. Essa combinação única de adaptação física e crescimento pessoal tornou a trajetória das irmãs um exemplo raro de cooperação humana em nível extremo. Vida escolar e formação acadêmica durante a fase escolar, Abby Hensel e Brittany Hensel enfrentaram desafios adicionais relacionados à coordenação e à adaptação ao ambiente educacional. Estar em sala de aula exigia não apenas participação acadêmica, mas também uma constante organização entre as duas, para lidar com atividades práticas do dia a dia escolar. Mesmo assim, elas conseguiram avançar nos estudos e construir uma trajetória educacional consistente. A convivência com colegas e professores também desempenhou um papel importante no desenvolvimento social, ajudando a fortalecer habilidades de interação e comunicação. Esse período foi fundamental para consolidar não apenas o aprendizado acadêmico, mas também a forma como lidam com situações sociais e desafios cotidianos. A educação, nesse contexto, funcionou como um espaço de inclusão e adaptação, onde as irmãs puderam desenvolver suas capacidades de forma progressiva. A experiência escolar contribuiu significativamente para sua formação, preparando-as para os desafios da vida adulta e para o ambiente profissional que viriam a ocupar mais tarde. Vida adulta e carreira na educação. Na vida adulta, Abby Hensel e Brittany Hensel seguiram uma trajetória profissional na área da educação, atuando como professoras. Essa escolha reflete não apenas interesses pessoais, mas também a capacidade de transformar uma experiência de vida única em contribuição social. Trabalhar com crianças exige paciência, empatia e comunicação constante, habilidades que foram desenvolvidas ao longo de toda a vida das irmãs. No ambiente escolar, elas desempenham suas funções de forma integrada, demonstrando naturalidade na execução das atividades profissionais. A atuação delas também chama a atenção
por mostrar como é possível construir uma carreira sólida, mesmo em circunstâncias incomuns. O trabalho na educação permite que compartilhem experiências e influenciem positivamente o aprendizado dos alunos, criando um ambiente de respeito e dedicação. Essa fase da vida representa não apenas estabilidade profissional, mas também a continuidade de uma trajetória marcada por adaptação, cooperação e superação de desafios cotidianos. Mídia, especulações e o risco da desinformação. A história de Abby Hensel e Brittany Hensel sempre despertou interesse da mídia, mas esse interesse nem sempre foi acompanhado de precisão ou sensibilidade. Com a popularização das redes sociais, informações sobre suas vidas passaram a circular de forma rápida, muitas vezes sem verificação adequada. Isso contribuiu para o surgimento de especulações e interpretações exageradas que nem sempre refletem a realidade. Esse tipo de fenômeno é comum em histórias que envolvem figuras conhecidas ou situações incomuns. A falta de contexto pode transformar fatos simples em narrativas distorcidas, ampliando rumores sem fundamento. Por isso, é importante que o público adote uma postura crítica ao consumir esse tipo de conteúdo, buscando sempre fontes confiáveis. A responsabilidade na divulgação de informações é essencial para evitar que histórias reais sejam reduzidas a versões sensacionalistas. No caso das irmãs, isso se torna ainda mais relevante, considerando a complexidade de sua condição e a sensibilidade envolvida em sua exposição pública. Reflexão sobre empatia e consumo responsável de informação. A trajetória de Abby Hensel e Brittany Hensel vai muito além das narrativas simplificadas que circulam na internet. Trata-se de uma história real, marcada por desafios médicos, decisões familiares difíceis, adaptação constante e conquistas pessoais e profissionais significativas. Em um mundo onde informações se espalham rapidamente, a forma como consumimos e compartilhamos conteúdos se torna cada vez mais importante. Nem tudo o que circula online representa a realidade, e muitas histórias são ampliadas sem o devido contexto. Por isso, a empatia e a responsabilidade são fundamentais ao lidar com temas sensíveis. Respeitar a privacidade e reconhecer a complexidade da vida de outras pessoas é uma forma de preservar a dignidade humana em ambientes digitais. No fim, o mais importante não são os rumores, mas sim a compreensão de que cada trajetória é única e merece ser tratada com cuidado, respeito e consciência.